Olá, Vulgar, meu nome é Otton, seja muito bem-vindo ao nosso canal Reforma Clássica. Se durante o vídeo o meu olho piscar, ficar piscando assim, não é estresse, tá bom? É porque eu tô com um negócio aqui coçando meu olho que eu não sei o que é e tá me irritando. Bom, mas tirando essas anedotas do olho de lado, hoje nós vamos mergulhar em uma obra única chamada Os Persas, mais uma obra do pai do teatro grego chamado Ésquilo. E os persas, eu vou te falar já, não é sobre deuses gregos distantes que não fazem parte da nossa mitologia, como a maioria das tragédias. É sobre um evento histórico real, sobre a Batalha de Salamina. E o mais incrível é que Ésquilo esteve lá. Então ele desenvolve um teatro em cima de um evento histórico ao qual ele participou. Ele lutou, ele viu. Então fica comigo, pois eu vou te mostrar 3 pontos dessa peça que revelam por que a perspectiva do derrotado é talvez a mais importante para a nossa formação. Então seja muito bem-vindo ao Reforma Clássica. Aqui eu estou compartilhando a minha trajetória de autoeducação a partir da leitura da coleção dos grandes livros do mundo ocidental, publicado pela Enciclopédia Britânica. E eu estou compartilhando aqui a leitura dos textos e aquilo que eu vou aprendendo com os textos que eu vou lendo dessa grande coletânea de livros. E hoje nós vamos trabalhar o nosso quarto livro, quarto texto, o nosso segundo teatro grego e o nosso quarto texto dessa coletânea. Nós vamos falar, como já disse, sobre a peça Os Persas. Então, o primeiro ponto, né, que eu escolhi aqui para trabalhar nesse vídeo é a escolha do cenário e do personagem. Então, Ésquilo vai ignorar o júbilo e a vitória em Atenas. Então, como eu disse, os persas vai trazer um ponto de vista dos derrotados, dos próprios persas. E Atenas estava em júbilo, em vitória, celebrando a vitória sobre os persas. E ele faz o quê? Ele escolhe o cenário e ele vai transportar o espectador para Susa, a capital do Império Persa. Então não vemos heróis gregos, a gente se depara no início da peça com a rainha mãe, a Tossa. E ela está angustiada com a falta de notícias do seu filho, o rei Xerxes. Então a gente tem ali essa tensão do coro de anciãos, né, que temem pelo destino do maior exército já reunido até então. O exército de Xerxes era gigantesco, é descrito na peça e nós também temos a comprovação histórica de que era um exército muito grande. Então, Ésquilo nos força já no começo a sentir a ansiedade do inimigo. Então, a gente tem uma rainha-mãe, a gente tem um coro de anciãos, a gente tem uma cidade bastante confiante na vitória persa, mas ao mesmo tempo angustiada pela falta de notícias. Até que então chega a notícia e a humanização da derrota. Então, a gente vai percebendo que o clímax da primeira parte da peça é a chegada do mensageiro. Ele é meio que um profeta trágico, né? Na verdade, o profeta diz do futuro, né? Ele, na verdade, é um mensageiro trágico, né? E a fala dele é brutal. Você pode ler o texto, não sei se você já leu, mas eu convido você a ler. E durante a leitura ele vem trazendo aquela notícia ali trágica, né? Ele diz apenas, perdemos. Então ele vai descrever a catástrofe ali da derrota do exército persa com detalhes lancinantes. Ele diz assim, ó, o exército dos bárbaros já não existe. Nossa. E aí ele começa a fazer uma lista dos nomes dos nobres persas mortos, né, cujos corpos agora se chocam contra as rochas de Salamina. Então é um tipo de descrição que a gente encontra em outros textos antigos, né? A gente vai encontrar em Homero também esse tipo de descrição. Eu já tenho um vídeo sobre a Ilíada de Homero, sobre qual é o outro livro de Homero? Ilíada e Odisseia. Então tem um vídeo aqui, vou deixar no card a playlist do nosso projeto Reforma Clássica para você acompanhando o comentário desses textos. Então ele começa a listar os nobres
né, persas que estão mortos. Então, Ésquilo não celebra, isso daqui que é interessante, a morte dos inimigos. Ele vai transformar essa morte dos inimigos em um lamento universal sobre a tragédia da guerra. Então, muitas vezes a gente tem só uma perspectiva da vitória, né, e a gente celebra a vitória de um determinado país, né, ou time que de repente a gente está torcendo, né, mas aqui a gente está falando de uma guerra em si. A gente muitas vezes não se aproxima dessa perspectiva do derrotado. Então, quando ele traz isso daqui talvez seja um ponto já revolucionário dessa peça, que é considerada a mais antiga que temos em mãos completa. A gente começa a humanizar, né, a ver a dor e a ver a tragédia do derrotado. E aqui vem, eu acho que o ponto principal da peça é este daqui, que é o terceiro ponto aqui que eu quero comentar contigo, que é a causa da ruína, a causa da derrota persa. Por que os persas perderam? E a resposta é dada pelo fantasma do antigo rei Dario, pai de Xerxes. E a causa tem um nome grego fantástico, que é a híbris, né? Que significa basicamente arrogância. Então, Dario, já morto, retorna, né, para se comunicar ali, para ter uma interlocução com os vivos, e Dario acusa o filho de uma loucura inominável. Porque Xerxes, ele não quis apenas conquistar a Grécia. Talvez se ele se mantivesse nesse ponto, talvez ele até tivesse obtido vitória. Só que Xerxes quis subjugar a natureza, ou seja, nós estamos falando aqui de uma cosmogonia grega, de uma cosmovisão grega, então grega antiga. Então ele, ao tentar subjugar a natureza, ele estava tentando subjugar os próprios deuses. E como é que ele foi tentar fazer isso? Ele tentou construir uma ponte sobre o mar do Helesponto, impondo, vamos dizer assim, um jugo desonroso àquelas águas ali. Então ele vai confrontar Poseidon, né? Se você não lembra, Poseidon é o mesmo deus que vai perseguir Odisseu. Odisseu vai tentar voltar para casa, e ele entra ali no caminho de volta para casa depois da guerra de Troia, e ele espeta o olho, ele cega o filho de Poseidon, né, o Ciclope, e Poseidon fica irado e começa a perseguir Odisseu e atrapalhar esse retorno de Odisseu ou Ulisses para sua casa, né? Então ele vai e confronta Poseidon. Poseidon, meu preto, vem aqui, velho. Tu quer ser arrogante assim? E essa arrogância desmedida é a semente da destruição de Xerxes. Então essa é uma lição que ecoa até os dias de hoje. Então, líderes de impérios, imperadores, reis, líderes de antigamente, eles se inspiravam muito nessa peça por conta da arrogância. Então Xerxes tinha um exército gigantesco, mas ele foi derrotado por conta de sua arrogância. E a arrogância é algo que está na alma humana. Talvez você seja uma pessoa arrogante, talvez você seja desumilde, talvez falte um pouquinho de humildade para você em algumas áreas da tua vida. E a gente pega aqui, portanto, uma contraposição entre a aparência força, a aparente superioridade versus uma aparente inferioridade, mas que acaba sendo superior em função da própria arrogância. Então nós temos uma dualidade aqui muito interessante de ser discutida, de ser conversada, e uma perspectiva que você pode observar nessa peça, nessa tragédia grega, que é maravilhosa. Então a gente tem cenário, humanização e híbris. Esses três pontos, esses três pilares fazem parte dessa obra fundamental de Ésquilo chamada Os Persas. Mas esses pontos são apenas a porta de entrada para a gente compreender, para a gente analisar essa obra direitinho. Então, a forma como Ésquilo estrutura os lamentos do coro, a profundidade do sonho profético da rainha mãe, a profecia de Dario
sobre uma derrota ainda maior. Tudo isso revela uma complexidade assombrosa. Tu percebe isso? Talvez tu já tenha lido esse texto, talvez tu tenha percebido essas nuances e essas camadas que estão contidas nessa peça, que possui essas diversas camadas interpretativas. Então, entender os persas dentro dessas camadas não é apenas ler uma peça antiga, é aprender a ler o mundo, é aprender a ler a política, é aprender a ler principalmente a natureza humana através, com os olhos de um dos maiores mestres do Ocidente, que sem dúvida nenhuma foi Ésquilo. Então, se você sentiu a profundidade desses temas e quer ir além, né, você quer aprender mais, compreender melhor sobre a peça do Ésquilo, eu posso te fazer um convite aqui. Se você se tornar um apoiador do nosso projeto do Reforma Clássica, você pode receber uma aula mais profunda de análise, mais tranquila e mais calma sobre essa peça chamada Os Persas de Ésquilo, dentro da nossa plataforma exclusiva do QIFI. É só clicar no link aqui embaixo e você receberá, né, esta e outras aulas que já estão lá na plataforma de maneira exclusiva, de todos os textos que estamos trabalhando na coleção dos grandes livros da tradição do mundo intelectual. Exclusivamente nessa análise dos persas, a gente vai analisar a peça verso a verso, a gente vai discutir o contexto histórico e político das guerras médicas ali em detalhes, a gente vai explorar os conceitos gregos de híbris e de patos, o papel do coro nessa tragédia grega, a gente vai conectar essas lições de Ésquilo com os desafios do poder e da liderança de hoje. Então, essa é uma oportunidade de você participar, de você estudar mais a sério, mais profundamente, com mais atenção, um texto grego desse que é riquíssimo. Então, se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, né, eu te convido a acompanhar a nossa trajetória aqui no canal de maneira gratuita. Estou compartilhando resumos das obras que estou lendo e a ideia aqui é compartilhar todos os textos e todos os livros que iremos trabalhar dos 60 volumes da grande coleção The Great Books of the Western World, publicado pela Enciclopédia Britânica. Então eu te convido a se inscrever no canal. Se esse vídeo foi legal para você, dê o like aí no vídeo. Gostaria de pedir também para você compartilhar com algum amigo que de repente tem interesse nesse tipo de conteúdo. E o objetivo aqui do Reforma Clássica é fazer eu, que sou um vulgar, sair da minha vulgaridade e adentrar numa aristocracia intelectual. Eu te convido a participar também desse projeto e convido você a sair da tua vulgaridade e acessar uma aristocracia intelectual através da leitura e do estudo, da grande conversação, dos textos da grande tradição do mundo intelectual. E vou deixar aqui a playlist do projeto para você acompanhar todos os vídeos que já temos publicado sobre esta série Reforma Clássica. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.